A Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles leprosos e manifestou a cura para eles. E quando os 10 leprosos foram restaurados da sua enfermidade, a Bíblia diz que eles foram até o sacerdote apresentar, chegando lá foram curados. A Bíblia diz que somente um dos 10 leprosos, voltou a agradecer a Jesus pelo milagre. Só um, meu querido, voltou a agradecer. Só um voltou a dar glória a Deus pelo milagre. Irmão, não sei porque eu estou falando isso aqui essa noite, mas irmão, a você que está ligado na palavra, se você receber o seu milagre aqui esta noite, pelo amor de Deus, não saia da igreja não, mas volte de novo para dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos que apertam a Jesus, recebem o milagre, recebem a vitória, mas depois não voltam mais para a igreja, depois desviam, depois que recebem a vitória. Irmãos, o meu pai foi um desses. O meu pai estava com uma enfermidade no seu pé, e aí meu pai, ele ia para a igreja, nós pregamos para ele ia todos os cultos, mas depois que ele recebeu a cura, hoje ele não voltou mais para a igreja, nem para agradecer a Deus pela cura. E tem muitos assim. Irmão, o Espírito Santo de Deus conhece a sua vida, o seu problema, como o pastor tem falado aqui essa noite. Quando nós nascemos, todos nós temos problema, já nascemos com problema, mas há um Jesus Cristo vivo e justo que está aqui esta noite, que quer resolver todos os nossos problemas. Louvado seja Deus. Outra situação que eu vejo ali da multidão que estava seguindo Jesus. Alguns apertavam Jesus, e outros, a Bíblia diz que oprimia Jesus. Irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja que estão apertando a Jesus e que estão oprimindo a Jesus. O que é oprimir? Oprimir, irmãos, é você requerer sem você primeiramente dar nada em troca. Tem pessoas que querem Deus tudo, mas a Deus não dá nada. Ali a multidão oprimia Jesus. A multidão, se Jesus não vigiasse, eles até passavam por cima de Jesus, oprimindo a Jesus, querendo um milagre, mas não doando para Jesus o que Jesus queria deles. Aquele povo era assim, irmãos, naquela época. O povo queria receber, oprimia Jesus, mas se Jesus pedisse para eles: filhos meus, dai os vossos corações, dai a vossa vida, dai a vossa alma para mim, sabe o que eles faziam? Recebiam o milagre, oprimia Jesus e dava nada, e saíam até mesmo fora da presença de Jesus. Que eu e tu, irmãos, que estamos aqui esta noite, não devemos ser daqueles da multidão que oprima a Jesus. Que uma certa feita em São Marcos capítulo 13, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim da seguinte maneira: meus filhos, faça para mim um barquinho, porque eu quero que o barquinho esteja pronto para mim, porque a multidão está me oprimindo. Então vocês vão ver, o povo só sabia oprimir a Jesus. Mas irmãos, para pegar o meu coração e o teu coração aqui esta noite, eu quero vos dizer a quem está ligado com esta palavra. Ali a Bíblia diz que saiu uma mulher que havia 12 anos, irmãos. 12 anos não é um dia, não. 12 anos não é 12 minutos, não. 12 anos, aquela mulher estava com uma hemorragia sanguínea, com fluxo de sangue. Enquanto a multidão estava apertando e oprimindo Jesus, Jesus estava indo e essa mulher entrou em cena na história. Quem é essa mulher? A mulher do fluxo de sangue. Eu estudei, eu procurei saber. Irmãos, segundo as histórias, essa mulher do fluxo de sangue, ela, o corpo dela, quando ela tinha 14 anos de idade, segundo as histórias, quando ela estava entrando no tempo da preparação da natureza, o corpo dela, quando estava se preparando para atingir aquele nível quando uma mulher vai ser mãe, o que vem primeiro sobre a mulher? A menstruação.
menstruação. O corpo daquela mulher estava entrando nessa fase, com 14 anos. Mas só que no natural de uma mulher é de 7 em 7 dias todos os meses, não é assim? Agora o dela não. O dela, quando ela completou 14 anos, que o corpo dela começou a mãe natureza a preparar o corpo dela, segundo as histórias, dali para frente, aquela mulher, ela começou o seu sangue a ter uma hemorragia sanguínea, com 14 anos de idade. Agora os irmãos observam segundo as histórias. Desde os 14 anos, aquela mulher, segundo as histórias e segundo a Bíblia também, ela gastou tudo que ela tinha para obter a cura e o sucesso daquela hemorragia que estava obtendo no seu corpo. Era todo dia ela estava derramando-se sangue com uma hemorragia terrível. E segundo as histórias, irmãos, segundo as histórias judaicas, havia ali, segundo as histórias, no meio dos povoados ali, havia uns arraiais, que eram pessoas que eram arrancadas do meio do povo, porque a mulher naquela época, que passava pelo estado de menstruação, ela tinha que estar no meio do arraial, segundo as histórias, até vencer o tempo e o espaço, que o seu corpo voltava ao normal, para depois ela ir até o templo e ao sacerdote oferecer um pouco, alguma coisa semelhante a um sacrifício, para que o seu pecado fosse perdoado e ela pudesse de novo estar no meio do povo. De 7 em 7 dias, todos os meses, acontecia isso com essas mulheres. Porque a mulher que naquela época de menstruação, naquela época, ela era titulada como imunda naquela época. Agora imagina, essa mulher do fruto de sangue, com 14 anos de idade, ela já estava no arraial dessas mulheres, ela não podia ter contato com o povo, ela não podia estar no meio da sociedade, essa mulher não podia estar. Essa mulher sofria, essa mulher gastou tudo que ela tinha com a medicina naquela época. Segundo as histórias, as mulheres que venciam o cabo no seu tempo de menstruação, elas iam até a cidade aos médicos e passavam para os médicos o problema daquela colega dela que estava lá, e o médico passava, quem sabe, um diagnóstico, uma receita, um remédio, e ia onde ela estava e passava para ela o remédio, mas nada adiantava na vida daquela mulher, irmãos. Aquela mulher estava sofrendo terrivelmente. E segundo a Bíblia Sagrada, os anos foram passando. Aquela mulher com 14 anos começou o seu sofrimento, e foi passando-se os anos, e foi passando-se os tempos. E segundo a Bíblia Sagrada, aquela mulher com 12 anos que se passou no arraial das imundas, aquela mulher já não aguentava mais. O que eu vejo, irmãos, na vida daquela mulher, do fruto de sangue, sabe o que eu vejo, irmãos? Persistência. Sabe o que eu vejo? Paciência. Até ali eu posso ver pelo olho da fé o próprio Deus olhando para a vida daquela mulher e dizendo: minha filha, isso mesmo, até aqui você tentou, até aqui você lutou, fez o que pôde, gastou tudo com os médicos, até aonde aquela mulher pôde e ela foi, mas para frente ela não pôde mais. E a Bíblia diz que deu um certo dia, uma certa feita, em que Jesus estava passando perto do arraial das imundas, aquela mulher ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e a notícia correu. Aquela mulher descobriu que Jesus estava por ali. Diz a Bíblia Sagrada que ela escapou do arraial e ela entrou no meio da multidão que estava apertando e oprimindo lá Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, imagine só, segundo as histórias, aquela mulher, pastor, ela estava com 34 quilos. Ela perdeu tanto sangue, foi 12 anos, que ela estava com uma hemorragia, que ela tinha 34 quilos, era pele e osso. A mulher estava completamente acabada. Mas diz a Bíblia que essa mulher, ela entrou no meio da multidão, e a multidão estava jogando ela mais para frente, a multidão empurrava ela, a multidão oprimia ela também, mas ela não desistiu, ela continuou caminhando no meio da multidão. Irmãos,
Eu abro parênteses aqui esta noite para dizer aos queridos que estão aqui esta noite: irmão, nós também estamos enfrentando uma grande multidão, às vezes, para tocar em Jesus. Os irmãos pensam que não? Às vezes, quando estamos dentro da igreja, e o poder está dentro da igreja conosco, às vezes, não sabe o que acontece? Às vezes as dúvidas da multidão querem nos impedir de tocar em Jesus. Às vezes o medo da multidão quer nos impedir de tocar em Jesus. Às vezes, irmãos, o sono, a canseira física quer nos impedir de tocar em Jesus. Às vezes os problemas, a multidão de problema que nos rodeia quer nos impedir de tocar em Jesus também. Mas, irmãos, se você, esta noite, entrou aqui pela fé e acredita no seu milagre, atravessa essa multidão que você está passando em sua vida e toque em Jesus aqui essa noite, irmãos. Para nós receber o milagre, tem que acreditar, tem que crer e tem que tocar no Cordeiro de Deus. Só vai sair daqui quem tocar em Jesus com o seu milagre essa noite. Irmãos, e aquela mulher, diz a Bíblia Sagrada, ela não mediu a circunstância, ela entrou no meio da multidão, ela varou a multidão, e Jesus Cristo andando ali, aquela multidão apertando e oprimindo ele, mas ela não desistiu, ela foi até o fim. E diz a Bíblia que ela, arrastando ao chão, a Bíblia Sagrada nos revela que ela tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, e quando ela tocou nos vestidos de Jesus, Jesus parou. A multidão também parou, os discípulos também parou. A Bíblia diz que Jesus abriu a sua boca e disse: alguém me tocou. Os discípulos olhou para Jesus e disse: mas mestre, como que você diz que alguém te tocou? Se a multidão te aperta e te oprime? Jesus falou assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós só recebemos de Jesus o milagre em nossa vida, meus queridos, quando nós tocamos em Jesus. O que significa toque? Sensibilidade. Sensibilidade. O que é sensibilidade? Irmãos, o mistério para nós sentir Jesus na nossa vida é ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, à voz da palavra de Deus, à voz dos profetas que pregam a palavra de Deus, ser sensível no ouvir, ser sensível no sentir, ser sensível no olhar, ser sensível no receber a palavra. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, e se você quer sentir a presença dEle, eu e você tem que ser sensível à sua voz e ser sensível à sua palavra. O Espírito de Deus está aqui, Jesus está aqui, e para mim e para você tocar nele, nós temos que ser sensível aqui essa noite. E quantas pessoas que Jesus está falando, mas as pessoas não estão dando crédito, irmãos. Os irmãos que evangelizam essa cidade, também tem lá a cidade em que nós evangelizamos, estamos pregando a palavra de Deus, e as pessoas escutam por um ouvido e soltam pelo outro. Não são sensíveis à palavra de Deus, não são sensíveis aos homens de Deus que têm a palavra de Cristo da fé no coração e ensinam o povo. Mas, irmão, veja só que mistério que aconteceu aquele dia. Quando Jesus parou e disse: de mim saiu virtude, a Bíblia diz que aquela mulher, ela levantou, aquela mulher do fluxo de sangue levantou,